Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso Forecast, né, meninas? E eu vou contar uma coisa para vocês que muita gente não sabe. Eu sou formada em Direito, exerci durante 2 anos em Santos, pertinho da Juju, onde ela vive hoje. E depois desse período me encantei com o comércio e fui para lá, me mudei para lá, para esse ramo. Mas hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial, uma colega de advocacia, doutora Adriana Alvim. Prazer, Obrigada. viu? De Prazer, receber gente. você aqui. Muito bom estar aqui. Amei o convite. Flor, meninas, Ju. Ser presente. Ser presente. Então, Adriana Alvim, hoje eu atuo na advocacia, já fui funcionária pública há muitos anos e tomei gosto pela advocacia. Faço parte, sou membro, né, do Direito Sistêmico da OAB de Minas Gerais, de Araxá. A minha especialidade hoje é inventário, herança, mas acaba que a gente pega outras áreas, aparece no escritório e acaba de alguém que você conhece, um amigo, porque aí foi indicação e a gente vai atuando em outras áreas. Mas eu amo o que eu faço porque gosto mesmo. O direito hoje é a minha vida. Corre na veia. Sim, Pessoal, nós fizemos questão hoje de convidar a doutora Adriana para falar sobre o direito sistêmico. Para quem não conhece, vocês vão aprender sobre esse assunto hoje. Mas o mais importante é que através do nosso podcast, essas informações chegam até você e muitas vezes para te ajudar a solucionar algum conflito que você esteja vivendo. Se você abrir sua mente e permitir que você entenda um pouquinho o que está acontecendo sobre esse assunto no mundo hoje, nós estamos aqui para poder contribuir com uma pessoa que é especialista. Então, eu vou começar, doutora Adriana, falando um pouquinho sobre o que é o conceito, né? O conceito do direito sistêmico. Fiz questão de anotar aqui para mim não me perder. Então, vamos lá. O direito sistêmico nada mais é do que um conhecimento que amplia a consciência e transforma a percepção do conflito, através da aplicação de leis sistêmicas, denominadas ordens do amor, pelo filósofo alemão Bert Hellinger. Então, Dri, explica um pouquinho como é que isso é na prática. Então, vamos falar o que é as leis sistêmicas. Ela está ligada à visão, né, da constelação. Ela é uma regra que a gente trouxe através de Bert Hellinger. Não sei se eu falei certo, o nome é alemão. Bert, né? E são 3 premissas, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. E aí veio essa visão sistêmica, que é uma educação. Hoje, né, se trata de uma disciplina com base na constelação, trazendo esse consenso, trazer a paz, que o direito, às vezes, não tem esse equilíbrio, né? Por isso que existe o equilíbrio entre dar e receber. Entendi. E eu, como uma amante da constelação, a hora que as meninas me contaram o tema, eu falei, nossa, eu gosto muito, já constelei várias vezes, para mim fez um bem danado, mudou muitas relações da minha vida, e aí eu quero saber de você. Se você leva isso hoje para dentro dos tribunais, para dentro dos teus processos, ou se você fica com você para entender um conflito do que está acontecendo. Hoje você leva isso na prática para dentro dos tribunais? Sim, Jaque. Eu já tive vários impedimentos, tendo em vista por relacionar o direito sistêmico com a visão da constelação na religião, que não tem qualquer coisa a ver, tá? Com religião. Então, eu já levei e tento até hoje estar atuando, levando o direito sistêmico, a constelação para dentro do meu processo. Inclusive, existe em várias áreas, não é só na familiar. Hoje, vários profissionais atuam tanto no criminal como previdenciário e familiar, né?
que é o mais comum hoje. Você tem algum caso para nos contar, Adri, assim, na prática? Sim, Um caso que você levou para o tribunal. sim, pra foi ficar meu claro. primeiro. Quando eu tive coragem de ir até a sala do Excelência e pedir ele. Era um conflito que perdurava já há 3 anos, de um casal com 3 filhos menores, a mais velha 8 anos, que não conversava com a mãe, não olhava para a mãe, tinha ódio da mãe. E eu comecei a perceber aquilo, porque acho que antes de ser advogado, aquele conflito, você tem que ter olhos também mais humano, de entender. O que mais está por trás humanizado, disso, né? né? O que era? E eu conversando com o meu cliente, a menina ele já tinha separado de fato, já havia uns 2 anos, e era o único bem, só um patrimônio. Então, assim, eu não via aquela briga que podia perdurar para mais muitos anos. E conversando com ele, levei para ele, né? Expliquei, não na forma de falar que eu queria constelar, levei de outra forma, conversando no linguajar que ele possa estar entendendo o que eu estava querendo transmitir para ele. Ele aceitou. Qual que era a idade da criança que não falou com a mãe? 8, né? Já aí tinha 8 anos já. Aí a criança morava com o pai? Com o pai. Desde a separação, eu não quis ver a mãe. Uma E criança, eu sempre né, gente? tentando falar. Aí eu levei para o juiz. A primeiro momento, ele aceitou. Um juiz, assim, que inclusive até pediu se a esposa podia estar assistindo. E nós fizemos essa constelação no tribunal de júri, que era maior. Um processo por ser segredo de justiça, não poderia estar, né, sendo assistido Por outras pessoas. por outras pessoas. Então, somente aquela parte interessada e eu com a outra parte, que era um processo litigioso, eu convidei a outra advogada, ela também amou, adorou, assim, abraçou também e conversou com a outra parte e fomos. Constelamos nessa constelação, que tinha a ver com um aborto. Ela falava que existia 3 filhos, na verdade foram 4 filhos. A primeira, que era a mais velha, não era a mais velha, era ela do meio. O filho primeiro havia sido abortado. Então, por isso que chegou aquele ódio de saber, era inconsequentemente, depois que constelou, que a filha do meio não era a filha mais velha. Por que aquele ódio com a mãe? Então, é porque existe uma ordem, né, Isso. doutora? E aí, essa é uma busca de pertencer àquela família. Uhum. Ou não, né? Né? Sim. Então, assim, por isso que essas relações, existem muitas relações aí, vou entrar em um caso de adoção. É importante que as pessoas saibam. E quando tem um aborto, por exemplo, é importante. Eu mesma tive um antes do Arthur e ele sabe que ele é o meu segundo filho. Então, cada Sim, é um, importante. existe uma ordem dentro de cada família. E manter esta ordem é primordial, não é? Isso, é. Ô, doutora, e como é que foi você falou assim, o juiz aceitou. Isso há essa flexibilidade? Não Nesse- sempre, não sempre, Flor. Isso aconteceu em Araxá. Isso. Então, Aham. mas Foi minha primeira constelação dentro do meu processo, dos meus autos. E, enfim, deixa eu terminar que eles saíram de lá abraçadas, Ai, que lindo. mãe e filha, conversando, o pai com o ex-marido e a ex-mulher. E assim, e até hoje, eles passam no meu escritório e falam, sabe, dando lindo, notícia né? do que está acontecendo. Então, Mas assim, eles voltaram? não voltaram, cada um constitui a sua família, mas, porém, não existe aquele conflito, aquele ódio que existia quando ele chegou no meu escritório, principalmente se tratar de uma criança de 8 anos que fala, você ouvir como profissional independente, eu tenho ódio da minha mãe, 8 anos? Ela é muito imatura né? ainda, Que né, é isso? pra Por quê? Parece um adulto num corpo de criança falando que Uhum. tinha ódio Sim. da mãe. Isso acontece muito, né, gente? Então, olha como é um fator que só acrescenta tanto sofrimento que essa criança não viveu com isso também, né? Sim.
realmente. É alienação parental isso, né? Quando não pode ter um contato. Não, nesse contexto não Não é. houve uma alienação, até porque o pai induzia sim, mas a criança, depois que a gente constelou, que a gente soube o que era que estava acontecendo, aquela regra. Entendi, Era inconsequentemente, eu não quero a minha mãe. entendi. Uhum. Ô, doutora, e vocês levam uma pessoa para constelar lá dentro Sim, do nesse tribunal? dia eu fiz o convite para uma De um profissional profissional. na área de constelação, porque eu sou a procuradora, eu não poderia participar, até porque eu sabia o conhecimento do processo todo, então eu poderia assistir, Uhum. né? Aí a gente convida, sim, para representar cada um da família. E me conta aqui, adorei. Eu também. Com certeza você sofre julgamentos, né? Principalmente pelos colegas de trabalho, né? Me conta um pouquinho sobre isso. Como é que é essa abertura? Igual a Flor comentou, o juiz tem que permitir essa técnica, não sei se fala técnica. Sim, é porque Dentro a do processo. constelação, ela se trata de uma terapia, né? Uma Sim. técnica de terapia. Ela é uma terapia. Então, assim, e existem muitas crenças. Uhum. E é como eu disse, não tem nada a ver com religião. E existem muitas crenças. Então, como o direito é uma área bem conservadora, então, e você está se expondo, porque um processo de família é um processo de segredo de justiça. Uhum. Então, acaba que você vai se expor. Uhum. Eu tenho que pedir autorização sua. Você quer se expor a esse ponto? Uhum. Eu tenho que pedir o juiz. O senhor me autoriza? Uhum. Entendeu? Na verdade, você vem, quando você propõe isso, organizar o sistema. Sim, o que o Porque direito... Que o direito procura fazer de uma forma diferente. Isso. Né? Então, você vai Nossa, curar, entre aspas, ali, um conflito que está acontecendo, mas trazendo ordem para o E a sistema. paz. E a Aham. paz para o sistema. É o isso. equilíbrio entre o dar e o receber. Né? Uhum. Que é a paz. Vamos saber onde que é. Porque regras, direito, leis, a gente sabe. Sim. E o direito não vai aplicar aquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo com um olhar humanizado. Humanitário. Eu estou vendo com outro olhar. Eu tenho um amigo que, quando ele estava fazendo o curso de Direito, ele me contou de um case que teve no Brasil, onde a solução final só foi, vamos falar, descoberta, eu vou usar esse termo porque eu não sei que termo que ele usou na época, através de uma constelação sistêmica. E que isso virou um case de pós-graduação. Entendeu? No Brasil. Isso já tem um tempo, isso deve ter acontecido, sei lá, uns 5 anos atrás, tá? Mas eu lembro que isso ficou muito claro para mim, né? Que era como se os profissionais naquele momento, os advogados naquele momento, não chegassem a uma conclusão final. E aí, em algum momento, alguém aceitou que viesse a constelação sistêmica como uma das soluções. E foi ali que o caso foi solucionado. Uhum. Olha só que legal. Muito E bacana. aí vai muito dos profissionais da área terem um outro olhar. Sim. É uma disponibilidade. Uma disponibilidade, também, né? De estar né? olhando o próximo, a pessoa. Sim. Eu não estou visando só os meus honorários, É né? isso. Eu quero... É um olhar para o outro. Ô, gente, né? e assim, quer saber? Quem somos nós para achar que nós temos conhecimento de tudo, né? Uhum. Não importa a nossa área, nós somos humanos e, como sabemos, o humano, ele só tem... A nossa mente, ela só chegou a mais ou menos 8, a 9, a 10% da capacidade humana de ter acesso. Então, assim, por que a gente ainda tema, pelo menos a minha visão, tá? Cada um tem sua crença e tá tudo certo. Mas eu fico pensando assim, por que eu bato o pé no chão e acredito que só aquilo que é humano é que é possível de acontecer? E o resto? E o que Sim. está oculto, né? O que está por trás e que o humano, o ser humano ainda não conseguiu identificar, perceber, estudar. Então, assim, por que não olhar para o direito sistêmico, para esse mundo sistêmico e entender que ali existe uma espiritualidade, não há uma religião, uma Isso. espiritualidade por trás disso. Essa espiritualidade tem um movimento, né? A espiritualidade tem um movimento, ela é ascendente, ela é descendente, então ela passa de geração em geração, isso já é comprovado cientificamente, né? Que aquilo que você carrega hoje vem lá de trás, né? Sistemicamente, tanto é que a constelação sistêmica
já é considerada de cunho científico, né? Então, quem somos nós, humanos, para achar que as coisas são preto no branco? Não é isso que eu quero dizer? Sim, e essa coisa do preto no branco, o direito traz muito disso, né? Então, você estar aberta a novas possibilidades, eu acho que são para profissionais que buscam essa evolução nesse próprio sistema advocatício. Sim, trazer o equilíbrio. Então, traz esse equilíbrio. E aí me surge uma pergunta. Você foi uma profissional que se abriu para novas ideias. E hoje? E as faculdades de direito? Elas se abrem também? Como que funciona isso hoje? Para os acadêmicos, isso? Sim. Eu fico até, assim, sem saber, porque nós que somos do direito sistêmico, como membro do direito sistêmico, tentamos até levar, sim, como uma forma até de disciplina para o curso de direito. Por que não? Porque hoje existe cursos, IAD, à distância, você pode até fazer uma pós-graduação. Se eu não estiver enganada, a PUC do Sul já lançou uma pós. Pois é, mas eu acho que é diferente vivenciar. Então, eu acho que devia levar para dentro da sala, criar essa disciplina, essa educação do direito sistêmico e, igualzinho a gente começou. Fizemos lá, você mesmo formou em direito, você sabe, né? Tem a grade fez curricular, a grade curricular, né? E depois nós fizemos o estágio, nós passamos por isso. E por que não passar por um estágio no direito sistêmico com base, né, na visão da constelação também? Podia fazer uma extensão? Porque aí depois vai de cada um optar, colocar na prática ou não. Ou não, né? O direito Mas ela assim. podia fazer parte do currículo ali. Isso, né? O direito é assim. Doutora Adriana, qual foi o momento que você se despertou para isso, né? Começou a levar também para o seu trabalho? Foi o olhar mesmo, mais humano de entender. Eu sempre fui do consenso. Eu sempre fui do processo amigável. Eu fiz parte, muitos anos, quando eu trabalhava no fórum, da área de conciliação. Então, eu fazia conciliação. Na semana da conciliação, era eu que fazia, eu estava lá. Então, o que me levou foi isso, de olhar, de estar ali muito mais que aquela regra ali que o direito vai impor para a pessoa, para a parte. Mas eu queria entender, por que não? Por que essa paz? Porque todos que saem ali, todos já saem ali falando assim, eu sabia que ela ia vencer. Eu sabia, ele ia vencer. Eu sabia, para mim nunca. Então, quer dizer, não estava resolvido. Não estava. Não foi resolvido o Não foi. conflito. Mesmo que existisse ali a conciliação, não foi resolvido. Não teve aquela paz. Ele não saiu dali em paz. Ela não saiu dali em paz. Entendeu? Mesmo quando eu dei o exemplo de uma criança que eu sentia que ela não estava em paz. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela estava vendo, percebendo tudo. Né? Tem que ter algo de errado ali naquela casa não para a tinha. criança não querer falar com a mãe, né? Não tinha paz. Doutora, agora você tão aberta a isso, né, que já levou para os tribunais, teve alguma das suas audiências, dos seus casos, que você quis muito aplicar a constelação familiar ali e você não conseguiu por preconceito ou de juízes ou mesmo dos clientes? Você já teve algum caso que você não conseguiu aplicar na prática? Sim, teve casos que eu não consegui. Não é nem porque o impedimento, é até porque eu tenho que esperar da outra parte também estar aberta, ela aceitar. Aceitação. Então, assim, quando não existe isso, porque para levar o direito sistêmico na visão da constelação, você tem que também falar, eu quero. Sim. Tem que permitir a autoridade. Você tem que né? me permitir. Você precisa se abrir para isso. Porque eu vou expor sua vida. Sim. Eu vou expor você. E existe cursos para isso? O direito sistêmico? Existe cursos IAD ainda, não dentro da disciplina do curso de direito. Existe cursos, até pós-graduação.
Entendi. Doutora Adriana, conta pra gente sobre um caso que você comentou comigo, que você não chegou a levar ao sistêmico, né? Mas que você percebeu que ali poderia ter sido uma solução. Você fez um comentário isso comigo esses dias de um cliente seu. Ai, não. Esse é muitos anos, quando eu era da vara criminal. Eu tive um contato com não era nem meu cliente. Eu estava fazendo um serviço na penitenciária e, através desse serviço de condenados, ele resolveu abrir. Eles conversam, porque acaba que o advogado é um pouco até psicólogo. Eles sentem a liberdade essa de estar te falando sobre o que aconteceu. E nesse relato dele, ele tinha assassinado a esposa, a facada. E assim, vejo que era uma pessoa bem nova, e a esposa também, na época, era bem nova. E ele me contando que ele assistiu isso do pai. O pai matando a mãe. Então, quer dizer, o segmento dele, o que ele via em casa, o jeito que a mulher é tratada e como deveria ser, é o que ele aplicou na casa dele. E continuou. Isso, eu pensei, estava na hora de constelar para a gente quebrar, porque os filhos dele... Sim. Também ia repetir a história. Isso foi aqui em Araxá? Sim. Ela era minha vizinha. Então, assim, foi um caso que eu queria muito. Não tive oportunidade, não me deu essa abertura. Antes de você falar com as partes ali, você explica o que é constelação. Sim, explico. No linguajar deles, para eles Sim. entenderem melhor. Não falo no direito sistêmico, no Como que linguajar você do explica? direito. Só me conta. Para falar sobre estudar a forma, vamos tentar entender por que esse acontecimento, por que isso, vamos ter trazer um pouquinho de paz, vamos quebrar, né, o que está acontecendo, tentar levar para ele de uma forma bem dinâmica, para aceitar. E eu tenho que explicar que vai expor, a vida Sim. vai se expor. Sim. Querendo ou não, mesmo que esteja participando da constelação somente eu, o outro procurador, o juiz, quem quer que seja que está participando da constelação, acaba que expõe, né? A constelação, ela é apaixonante. Muito. Não tem nada a ver com religião, realmente. Eu comecei há alguns anos atrás a fazer a constelação para resolver conflitos comigo mesma. E quando a gente vê que com o passar do tempo as coisas vão se resolvendo, e aí você fala assim, não que você vá fazer qualquer problema que você tenha ou qualquer coisa que você tenha que você vai fazer. Não, mas você sente uma paz com você, porque as coisas naturalmente elas vão fluindo e te trazendo uma resposta. E aí, quando você tem as respostas, muitas vezes não é a resposta que você quer ouvir, né? Mas isso te traz um sossego. Então, assim, aí você fala, olha, realmente ela funciona. Eu, já que não sou muito adepta a psicólogo. Acredito no serviço, meu filho faz terapia, não porque precise, porque eu acho que isso é importante, né? Não, independente disso. Independente disso. Acredito nos profissionais, mas isso é uma coisa minha. Então, eu acho que a constelação, ela liberta você de muita coisa. Então, ela é realmente apaixonante. E quando você começa a ler um pouco mais, a se inteirar um pouco mais do assunto, a entender como é que funciona o dar e o receber e essa ordem familiar, aí você consegue você mesma procurar as respostas dentro do que você procura num sistema. E uma das coisas que hoje o ser humano procura muito é o pertencer, né? Fazer parte. Então, assim, realmente eu admiro a você, a minha admiração e o meu respeito por ter se aberto a isso, que é tão maravilhoso. Então, o que eu, já que como leiga, posso falar? Façam porque funciona, né? Então,
é libertador, né? Você Não, encontrar e deixa eu as... te comentar outra coisa, já que ele não tinha processo comigo. Eu fazia um serviço administrativo para um cliente, um serviço só de cartório, porque eu faço escrituras. E ele me comentando que ele é dono de posto de gasolina, então dono de posto de gasolina tem muito dinheiro, né? E ele nunca que sobrava com dinheiro, ele não tinha carro direito, não tinha, dono de posto de gasolina. E eu fazia aquele serviço administrativo para ele, e assim, doida para perguntar, você é dono de posto de gasolina? Um milionário, né? E um dia ele resolveu a se abrir comigo, que não sobrava dinheiro, nunca que tinha, não tinha dinheiro para comprar um carro, não tinha, a esposa sempre cobrando, porque ela também falava, dono de posto de gasolina. E eu resolvi levar a constelação para ele. E eles fizeram. E a descoberta. O avô, o tataravô, ele pegava dinheiro emprestado e não pagava. E quem é que veio agora, depois de 10 anos, que está pagando? Ele. Ele. Uhum. E aí, onde que foi quebrado? É a ordem, né? É a ordem. É a ordem. Eu tenho uma cliente de mentoria que ela é advogada, recém-formada. E só que ela já tem esse olhar sistêmico, até porque ela já fez os cursos todos. E outro dia ela teve um caso que eu achei muito legal o olhar que ela teve. Era um cliente reclamando, querendo processar uma empresa de seguro de vida. Seguro de saúde? Seguro de saúde, eu acho. E aí, ela foi fazer essa defesa, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, Flor, a probabilidade do meu cliente vencer é 0. Porque ele tá fora da ordem. Entendeu? Então, ele tá fora da ordem. Então, quer dizer, ela pegou o caso, mas ela falava pro cliente, olha, a probabilidade de você vencer aqui não faz sentido, porque você usufrui do serviço deles. Enfim, ela teve todo o olhar sistêmico para a história do cliente, do comportamento do cliente, um pouquinho da família, do comportamento das escolhas que a família fazia, que o cliente tinha comentado, mas o outro lado da empresa, ela falava, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, assim, você vê hoje, ela é uma recém-formada, que já tem profissionais novos no mercado com essa sensibilidade. Sim. E isso é muito importante, porque a própria pessoa, eu acredito muito no que é certo e errado. Né? Aquilo que Com você certeza. sai de você vai voltar para você. Aquilo que qual que é a sua verdadeira intenção ali? Qual que era a verdadeira intenção do cliente dela? Ele só queria dinheiro. Verdade, Ele, entendeu? Ele queria dinheiro, ele queria ganhar aquela causa porque ele só queria E dinheiro. usando ela. Mais uma coisa, por escassez. Deixa eu ver hoje quem que eu vou arrancar dinheiro, aí eu vou brigar com essa empresa aqui, só pra ver se eu ganho um pouco de dinheiro. Por escassez que ele tava brigando. Ele não tá brigando por justa causa. Mas ele podia Ele tava até brigando. ganhar. Nesse caso, ele podia até ganhar. Mas é um dinheiro que ele não vai ver esse dinheiro. Não vai ver, fluindo, vai passar porque por ele. não é Vai dele, né? Não é energia dele. da gente. Então, ele pode até ganhar, porque lá você não está trabalhando com profissionais que também Pensam tenham igual. essa visão e Isso. que pensem igual, concorda, Sim, doutora? Sim. Então, o negócio pode ganhar? Pode, mas ele não vai ver fluir, Não porque vai ver. não é dele. Não. É aquela história, o que é meu, o que é seu é sagrado, não se mete a mão, né? Porque senão... E ele vai continuar escasso. E é É isso isso. que eu acho que é incrível. É a gente ter a capacidade de olhar para a nossa própria história hoje e ver o que não está dando certo. Porque a gente não precisa, muitas vezes a gente não precisa de um grande conflito para procurar um advogado. Mas o que está acontecendo na nossa vida hoje que faz a gente ter essa consciência de que as coisas estão na desordem ou que elas estão na desarmonia, mas é porque começou por nós. E que se tem algo de estranho, por que não buscar essa solução ou esse olhar através de uma terapia como essa, né? Como através da constelação? Porque às vezes uma única sessão destrava o processo, né? Ela destrava o processo. Doutora, e a Flor falou ali que às vezes começa por nós. Nem sempre às vezes começa por nós. Começa lá atrás. Lá atrás. Isso. Lá atrás. É. Só que vem se refletindo. Tanto é nas próximas gerações. E alguém paga. Alguém paga. Tem Alguém que paga. pagar. Né? É. Alguém paga para colocar ordem no sistema. Uhum. Alguém Né? paga. E aí, é por isso que a gente fala,
Gente, as histórias se Repetem. repetem. As histórias se repetem. Você já parou para observar? A minha avó, a minha mãe, tô dando um exemplo, né? Mas a minha avó, a minha mãe, a minha irmã, e de repente acontece com você. E aí você não tem uma atitude para quebrar aquela série de repetições. Então, por isso que aí muitas vezes eu tenho lido bastante sobre isso e falo assim, ó, ai, mas ela é a ovelha negra da família porque ela faz diferente. Às vezes aquela ovelha negra da família que pensa fora da caixinha, ela está fazendo um processo de cura Isso. Mas dessas que... realmente. Ai, eu falei arrepio, porque eu adoro esse tema. Falei, gente, o universo conspira. A hora que vocês me contaram, eu falei, nossa, eu amo esse tema. Porque realmente, quanto mais você lê, mais você busca informação, mais Mas você quer. Uhum. Não é, doutora? Mas Ô, você doutora quer. Adriana, aqui em Araxá, especificamente, né? Você vê outros profissionais já buscando por isso, outros advogados? Sim. Ou você se vê sozinha? Não, vejo sim. É? Vejo sim. Você já tem, por exemplo, um grupo de profissionais que falam sobre esse assunto? Inclusive, nós que somos membro da OAB, do direito sistêmico, a nossa busca é essa. Levar sempre o direito Mas aqui em sistêmico. Araxá? Sim. É? Uhum. É porque às vezes dá a sensação de solidão, né? Tá, Porque a gente você tá fora querendo- da mas caixinha? a gente quer isso. É o que a gente quer, que agora que sejamos Seja mais falado, forte, né? que sejamos mais falados. Foi quando eu te comentei, porque eu vejo que ainda está muito ainda para desabrochar. Ainda tem muita coisa. Eu quero Porque as levar, pessoas confundem eu quero com levar para religião. penitenciária. Uhum. É o meu desejo, Sim. da gente estar levando. Inclusive, hoje em Uberlândia, tem advogados que atuam na área da visão do direito sistêmico, constelação dentro da penitenciária, de condenados. Muito bacana. Imagina a Muito recuperação Isso. dessas Pois é. pessoas. Tá crescendo, né? Isso deixa a gente muito feliz, essa consciência. né? Eu acho que o direito, se você pegar lá na raiz do direito, ele tem essa visão, né? De Uhum. recuperação do ser humano, de evitar os conflitos, né? Que devia, né? Que A devia. constelação é para isso. É. É cortar. Isso. É o que a gente Quebrar, né? já havia acontecido e estamos deixando acontecer. Uhum. Então, quem é que vai agora? Então, por que não nós levarmos para agora quebrar isso? Sim. Porque Nossa, eu a penso família daquele condenado pode ser o próximo que vai Sim, dar sim. seguimento no... A repetição, É, né? repetição. eu acabei de comentar, né, sobre o caso de um detento Uhum. que assistiu a mãe sendo esfaqueada, morta pelo pai. Então, ele achou normal. E- Por que não esfaquear a minha esposa? Uhum. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente fala o seguinte, que esse padrão, ele é repetitivo até que alguém conscientemente pare. Então, eu tenho que Sim. escolher, eu viva, conscientemente falar, Quebrar padrões. eu quero quebrar esse padrão familiar. Isso. Porque senão ele continua. Ele continua. Né? Então, uma coisa é a gente ter a consciência de que isso está acontecendo na minha família. Outra coisa é eu buscar por um recurso, um profissional que me ajude a parar o processo. São Mas isso coisas aí é um diferentes. grau muito de evolução. É. E aí, muitas vezes, para você entender esta quebra, é necessário que as pessoas se abram mesmo com outras pessoas da família que não queiram falar sobre o assunto. Uhum. Porque ela é muito... As pessoas ainda têm muito preconceito em relação a esse assunto, concorda, doutora? Sim, E aí tem tem. muita gente que não quer falar sobre isso. A maioria Mas eu não acho que quer. as pessoas não percebem. Ele te contou essa história que o pai esfaqueou a mãe, mas Ele não via problema ele nisso. não via problema nisso. Isso. Então, assim, eu acho que quando a pessoa não enxerga, que é a grande maioria, né? É que precisa de um profissional do lado para poder alertar. Pois é, Renata, mas, por exemplo, eu gosto muito do assunto. Então, a minha mãe já é uma idosa e tal, falar com isso sobre ela, talvez ela até confunda.
pensando que tem alguma coisa sobre religião e não tem nada a ver. Mas aí você começa a perguntar, mãe, você já viu que essa história se repetiu? Lá com meu avô, lá com a minha avó e com sim, você? sim. E aí ela começa a se abrir e ela começa, mesmo com essa visão assim, ela começa a se abrir para aquilo. Sim, E sim. aí acontecem desenrola os casos, né? Uhum. E aí você começa a entender muito mais o seu sistema familiar. Então, quem tem um pouquinho mais dessa percepção sobre o assunto, é necessário que fale sobre Perfeito. Sim. isso, né? Que fale, que se abra também para isso. Mas é bem difícil, às vezes, também, eu até entendo, ter vamos colocar uma coragem, né? Porque expor a sua vida, ir no advogado, às vezes tem muita gente que não quer expor. Uhum. Quantas vezes cliente chega na minha sala com uma situação e que quando eu vou ver é outra qual ela não quis expor. Uhum. E eu como profissional. Então, assim, eu vejo a dificuldade nesse sentido, de não estar querendo expor. É minha vida, é minha intimidade, Uhum. né? E meus Então, erros, né? Isso. É. Não precisa ninguém saber, né? Então, Faz bastante sentido isso. É. Muito bacana Mas esse a relação de confiança também do profissional e do cliente também diz muito respeito a isso, requer porque muito. É o principal. eu vou num advogado em que eu tenho confiança. Eu falo que ali você entra para dentro de um escritório de advocacia e é pior do que confessar os pecados, gente. Uhum. Entendeu? Ele precisa entender o que está acontecendo para ele também poder te defender, Te ajudar, né? te ajudar, né? Mas o direito trouxe isso hoje, na atualidade, que numa ação de divórcio, você não precisa me expor o que é o fato. Sim. Eu quero divorciar e pronto, acabou. Independente se a outra parte não queira, a lei é bem clara. Mas eu você nem falo vai sobre o divorciar, divórcio. né? Eu falo... Mas nesse sentido. Então, tem muitos que chegam lá já relatando só o essencial. E você, com o passar dos dias que você vai estudando aquilo ali, que a pessoa, às vezes, ela tem aquela coragem de estar se abrindo aquele momento. Às vezes, até depois do processo, quantos Já vieram, tudo aconteceu, e aí que vai foram falar. lá e... eu nem pensei no caso de divórcio, por exemplo, porque você Não, falou eu tô que dando um exemplo. você falou que atua muito nessa questão Família. de família, Uhum. de herança, de inventário, né? Então, assim, eu acho que é muito mais amplo. Não fica só numa separação, por exemplo, Uhum. né? Eu falo num geral. Sim. Uhum. Muito bom. E aí, meninas, mais perguntas? Quer falar mais alguma coisa? Ó, vem aí, vocês que... Eu acho que a gente aprendeu muito aqui hoje, assim, já tem um tempo que eu estou nessa busca, né? A Flor, faço reprogramação com ela, a tia Isolda que veio aqui também, né? Ai, eu que a amo gente tudo fez isso. a mesa radiônica. Então, é tudo isso, todo esse conhecimento facilita muito o processo para quando você procurar um profissional, um advogado, você ter essa consciência. Então, eu acho que foi tudo muito bem claro aqui, como mesmo a Jaque falou, a ovelha negra da família, aquele padrão, quebrando isso, essa abertura é que faz os relacionamentos, assim, prosperarem nessa área, né? Você está de parabéns. Continue também nessa adorei. caminhada, não desista, Sim. né? Porque eu acredito que isso é uma coisa que vai crescer muito ainda. E pessoas Se vão Deus precisar de profissionais que têm essa também acho. sensibilidade, esse olhar. Exato, é uma sensibilidade muito Muito, aguçada. muito. Né? Você não está sendo nem pago por ela, É. né? Não. A pessoa que vai ali te contratar, ela não está sendo, a pessoa não está te pagando por isso. É você que para e olha para aquela pessoa, para o seu cliente ali na hora e fala, deixa eu também olhar por esse lado, porque quem sabe aqui está a solução e às vezes de uma forma muito mais leve do que qualquer caso que vai parar num tribunal, enfim, né? Como ela disse, ela ama o que ela faz, né? Então, ela vai sempre fazer o melhor que ela puder. E é bom a gente enxergar que ali agora está tendo um pouquinho de paz. Que eu falo que quando o cliente te procura, ele não é a mesma coisa que ele vai num shopping comprar roupa, né? Ele vai ali porque ele está com um problema. A partir do momento que ele não tem confiança no advogado para estar se expondo, ele já está com 2 problemas.
Então, eu já até falo para o cliente, eu acho até melhor você procurar outro profissional. Porque você chegou no meu escritório com um problema e agora você já está com 2. Então, assim, é aquele outro olhar, como pessoa, como humano mesmo. Eu acho que essa é a grande sacada, todos ganham. Profissional, principalmente. Profissional. Nossa, eu me sinto tão assim, Sim. sabe? O próprio juiz também, né? Olha como vai resolvendo os demais. processos, né? Demais. facilita pra todo mundo. É assim, uma gratidão dentro de si. Você mesmo saber, nossa, consegui, aquilo ali deu certo, eles estão em paz. Nossa, é muito bom. É muito mais, igual eu falei, muito mais que até honorários. Odri, e o mundo Eu precisa vibro. de mais doutoras como você, né? Porque a gente precisa de paz. Humano, né? Sim. O mundo tá tão estranho, diferente. Né? Tá Não vou mesmo. falar estranho, tá diferente. Tá diferente, tá. Né? Do que a gente gostaria, né? Uhum. Eu falo que depois da pandemia a gente tinha a sensação de que tudo fosse Ia ficar melhorar melhor. aos poucos, né? E parece que não. Uhum. Parece que as pessoas estão mais egoístas, né? Pensando nelas Si primeiro, próprios, isso. né? Percebo e isso esse olhar, também. Eu também né? percebo isso isso. também. E esse olhar Uhum. que você tem, que você, né, com o direito sistêmico, é o que precisa, né? Sim. Trazer a paz ali, trazer a visão, se colocar no lugar do outro e ter essa percepção de humanização, né? Sim. Dos relacionamentos. A gente não Realmente. vive sem relacionamento, É. né? Pessoal, nós esperamos que vocês tenham gostado desse assunto. Nós escolhemos agora, na gravação do último episódio da 3ª temporada, celebrar, nós já estamos aqui, eu já estou no finalzinho, vocês eu não, eu estou no finalzinho, eu só fui bebendo. Celebrar esse nosso último episódio com um champanhe, para poder agradecer tanto a doutora Adriana com esse assunto do direito sistêmico, como a Jaque, que fez Obrigada. parte dessa 3ª temporada. Obrigada, meninas. Eu que agradeço de coração, Obrigado. gente. Muito Sucesso. obrigada. Feliz ano novo. Muitíssimo. Feliz ano novo. Que Feliz seja mais um ano 2024. incrível para Cheia todo de mundo. realizações. Feliz 2024. E espero, aguardem, né? A nossa 4ª temporada. Espero que vocês tenham gostado. Doutora Adriana, nós vamos deixar os contatos aqui no episódio, telefone, rede social, tudo isso para quem tiver interesse. Entrar em contato conosco também. Obrigada. Muitíssimo obrigada. 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 Saúde. Saúde. Saúde.